Hoje estamos vivendo em um mundo onde pequenos robôs estão fazendo trabalhos humanos que são desagradáveis. Elon Musk diz que está em uma situação muito perigosa, já que os robôs assumirão empregos humanos. Mas recentemente o CEO da Tesla fez outra previsão horrível sobre o colapso da população e também em alguns países gigantes específicos que logo desaparecerão. Como resultado, Elon tornou público os detalhes sobre o colapso populacional, coisas que todos estão tentando esconder. De acordo com Musk, a ameaça à população causada por baixas taxas de natalidade supera a ameaça representada pelo aquecimento global ou pela guerra nuclear. Elon Musk até nomeou alguns países que estão à beira da extinção por causa desse problema. Como você sabe, recentemente o bilionário comprou o Twitter e está enfrentando muitos desafios, incluindo consertar bots e tentar fazer a plataforma ser mais lucrativa do que antes. Mas, como diz Elon, entre aspas, se não resolvermos esse problema, nada mais vai importar. Além disso, especialistas famosos desse campo apareceram e forneceram uma explicação de como a população humana acabaria chegando a zero. Os economistas descobriram que, com base nas previsões do Banco Mundial e em pesquisas sobre os padrões de emprego em várias nações, espera-se que o número de pessoas em idade produtiva caia nos próximos anos. Isso sugere que a contratação será mais desafiadora e que o poder de negociação dos funcionários com as empresas aumentará. Além disso, as estatísticas determinaram o cronograma preciso para o enorme declínio previsto na população em idade ativa nos Estados Unidos, Reino Unido, França e outros grandes países. A população da Alemanha e do Japão já estão lidando com várias questões extremamente arriscadas. Esta é uma situação muito interessante, então vamos explicá-la. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O alarmismo do crescimento populacional tem uma história longa e caótica. Por um lado, há temores de que simplesmente haja gente demais e que a quantidade de pessoas seja a culpa por nossa atual crise ambiental. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. E muitos argumentam que temos poucas pessoas. De acordo com Elon Musk, o colapso da população devido às baixas taxas de natalidade representa um risco muito maior para a civilização do que o aquecimento global. Um artigo da Sunday Times propôs que o Reino Unido deveria tributar os seus filhos para combater as baixas taxas de natalidade. Musk declarou em uma reunião em maio que a humanidade deve, no mínimo, manter sua população. De acordo com a professora Alice Reid, chefe do Cambridge Group sobre a história da população e estrutura social, a população de certos países está caindo devido à fertilidade abaixo da reposição. No entanto, a população global ainda está se expandindo e provavelmente continuará a fazê-lo até o final deste século. Isso se deve, em parte, a um fenômeno chamado momento populacional. De acordo com o Dr. Peter Matteini, um especialista em geografia social e cultural do leste asiático, baixas taxas de natalidade não resultam em um colapso demográfico. Ele previu que as populações envelheceriam e diminuiria gradualmente, o que poderia ter um impacto favorável na sociedade. A transição para um mundo menor teria consequências sociais, políticas e ambientais de longo alcance. Também nos levaria a considerar nossas suposições sobre o desenvolvimento econômico, que se baseiam na suposição de que sempre haveria mais pessoas para pensar em novas ideias. De acordo com Charles Jones, professor de economia da Stanford, com pós-graduação em negócios e especialista em crescimento econômico de longo prazo, frequentemente assumimos crescimento populacional positivo ou, às vezes, crescimento populacional negativo em todos esses modelos. Muitos em seu setor não haviam considerado as possíveis ramificações de um aumento populacional negativo até recentemente, mas ele afirma que quanto mais você pensa sobre isso, mais percebe que pode ser um problema. Jones investiga duas possibilidades dramaticamente opostas para a humanidade. Em um novo artigo, no que ele chama de cenário do cosmo em expansão, a população continua a se expandir e os padrões de vida aumentam a uma taxa
taxa exponencial, assim como no século passado. No cenário alternativo, a população diminui e nossos descendentes vivem em um planeta vazio. Nesse planeta, os padrões de vida cairão e a população humana diminuirá gradualmente para zero. Jones ficou surpreso ao ver que não há absolutamente nenhum espaço entre essas duas possibilidades. Atualmente, a mulher média tem de 2 a 3 filhos. No final dos anos 1950, essa média era de 5 crianças, mas mesmo pouco ainda é suficiente para manter a taxa de natalidade global mais alta do que a taxa de mortalidade. No entanto, se a fertilidade média cair abaixo de 2,1, o crescimento negativo da população começa e é difícil reverter. Ironicamente, o enorme crescimento econômico do século passado está levando ao declínio da população. De acordo com Jones, à medida que os indivíduos se tornam mais ricos e as economias se desenvolvem, eles parecem ter cada vez menos filhos. Ele afirma que, embora isso possa ser completamente sensato e a coisa certa a fazer para uma família individual, as implicações macro são de alcance indevido. No momento, 2/3 da população mundial vivem em um país onde a fertilidade é inferior à taxa de reposição de 2 filhos por mulher. A taxa de fertilidade nos Estados Unidos em 2020 foi 1,6. Os governos podem tentar aumentar as taxas de natalidade fornecendo às pessoas incentivos financeiros para terem mais filhos. No entanto, Jones afirma que isso só funcionará se for feito a tempo. Ele diz que se você esperar muito para implementar essa política, ela falhará. Se os subsídios para bebês forem ineficazes, talvez indivíduos mais inteligentes e com melhor educação compensem os impactos econômicos do declínio populacional. A qualidade dos indivíduos pode substituir o número de pessoas na criação de ideias? De acordo com Jones, a resposta é não. Suponha que a população esteja diminuindo para zero. Nessa situação, é difícil acreditar que um indivíduo com muito conhecimento possa compensar 1 bilhão de pessoas. Não é verdade que um mundo com menos pessoas seja mais ambientalmente sustentável. Jones afirma que o aumento da população levará a uma maior inovação. Segundo ele, a maior parte da história demonstra que ter mais pessoas melhorou as coisas em vez de piorá-las. O otimismo de muitos economistas em relação ao aumento do número de pessoas decorre em parte disso. Ele aponta que inúmeras incógnitas, como melhorias na expectativa de vida e avanços na inteligência artificial, influenciarão quando e como o cenário do planeta vazio se desenrolará. Um declínio na economia provavelmente se desenvolveria gradualmente ao longo de várias décadas. Não está próximo, de acordo com suas estimativas, mas é algo que devemos considerar, pois pode acontecer. O Indeed e o Glassdoor, 2 grandes serviços de emprego, estão analisando a força de trabalho de 2023 para ver se as mudanças demográficas dos últimos anos continuarão. Em poucas palavras, sim, e isso implica que a escassez de mão de obra persistirá por algum tempo. Usando as previsões do Banco Mundial e pesquisando os padrões de emprego em vários países, os economistas de ambos os locais de trabalho descobriram que o número de indivíduos em idade ativa de 15 a 65 anos deve cair nos próximos anos. Isso implica que o recrutamento será mais difícil e os funcionários terão mais poder de barganha com os empregadores. A queda de indivíduos em idade ativa será causada em parte por uma população mais velha, mais mortes, menos nascimentos e imigração. A imigração poderia, por exemplo, impulsionar o aumento populacional nos Estados Unidos e Reino Unido. Já no Reino Unido, espera-se que as mortes superem os nascimentos até 2025. Espera-se que a população em idade ativa dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá caia mais de 3% em 2026 e 2036. Enquanto isso, a Alemanha deve ter uma queda de 7% durante o mesmo período devido a uma sociedade envelhecida e taxa de imigração que ainda não retornou aos níveis pré-pandêmicos. Embora alguns demógrafos como Musk estejam preocupados que isso possa levar a uma escassez de mão de obra no futuro, isso não precisa ser o caso se a sociedade se ajudar adequadamente. Isso pode definir de país para país, dependendo das economias. Mas Christine Przewski, professora associada de Sociologia na Northwestern University, diz que o país teria que fazer ajustes estruturais, como desenvolver novas políticas para facilitar mudanças no tamanho da população. Agora me conta, o que você acha sobre essa declaração de Musk? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.